programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Somos gratos a Deus por nos permitir este tempo de estudo da Bíblia. Eu gostaria de aproveitar e dizer algo sobre este ministério. Creio que um dos meios de maior alcance hoje em dia para pregar o Evangelho ainda é o rádio. Chegamos em vários lugares no mundo através do rádio onde ninguém pode chegar. Países inacessíveis onde é proibido pregar a palavra de Deus e também pessoas próximas que não podemos alcançar por outros meios. E nós temos alcançado através do rádio. Muitas pessoas, principalmente em lugares remotos ou prisões, não possuem outro meio de ouvir a palavra de Deus, e o Senhor está usando grandemente este ministério. Também alcançamos pessoas ao redor do mundo de diferentes lugares através da internet. Por isso queremos agradecer suas orações e principalmente o seu apoio financeiro. Este é um investimento eterno e você tem um papel vital no nosso ministério. Muito obrigado por cada colaboração. Muito obrigado por cada oferta. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4. Continuaremos nosso estudo nesta pregação de Amós. A propósito, lembre-se que o capítulo 4 é a segunda mensagem de uma série de 3 deste grande profeta e pregador do Antigo Testamento. Mas antes vamos fazer uma pausa e buscar o Senhor em oração. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder apresentar a Tua palavra. Obrigado pela bondade e misericórdia que o Senhor tem demonstrado ao longo desses anos. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que acompanha o nosso programa hoje. Abençoe a vida de cada um deles. E, Senhor, independente das suas necessidades, supra cada uma delas através da Tua palavra hoje, Pai, e que eles possam chegar mais perto de Ti. Amado Deus, usa este tempo especial para abençoar o Teu povo, instruir, educar e exortar, e salvar aqueles que ainda não nasceram de novo através da fé em Cristo Jesus. Te pedimos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ver hoje a segunda mensagem de Amós no capítulo 4 e nos concentrar especificamente nos versículos 6 a 11. O que Deus está fazendo aqui nos versículos 6 a 11 é lembrar o povo dos juízos passados. Ele diz no versículo 6: Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Depois, no versículo 7, diz: Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E então ele diz: Contudo, não vos convertestes a mim. Deus estava tentando dizer algo com tudo isso, mas eles não quiseram ouvir. No versículo 9 ele diz: Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus insiste dizendo: Enviei pragas, mas vocês não prestaram atenção em mim. Eu os castiguei, estava tentando fazer que voltassem para mim, mas vocês não abandonaram os seus pecados. Agora lembre-se, o pecado tinha se tornado muito popular naquela época. Veja novamente no capítulo 4, versículo 1. As mulheres da alta sociedade diziam aos seus senhores: Precisamos de dinheiro para o nosso prazer, para as nossas festas. Elas pensavam que tinham um estilo de vida elevado, quando na realidade tinham caído muito baixo. Elas pensavam que eram mulheres livres, liberadas, mas na realidade eram mulheres escravizadas. Não eram livres, eram escravas. E Deus os lembra disso nos versículos 6 a 11. O versículo 10 diz: Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, e vossos jovens matei a espada. Ele estava dizendo que quando o inimigo veio e seus jovens foram para a guerra, o povo trouxe seus corpos de volta para casa. Eu fiz isso, diz Deus. Eu sou responsável por isso. No versículo 11 diz: Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Eu fiz isso e vocês não me deram atenção.
Do versículo 6 a 11, Deus os lembrou que as calamidades que vieram sobre eles havia sido o juízo de Deus. E então nós temos repetidas vezes nesses versículos: contudo, não vos convertestes a mim. Pergunto-me, querido amigo, se nos damos conta que os juízos de Deus são sempre para nos conduzir a Ele? As erupções vulcânicas, terremotos, furacões, tempestades, inundações, tudo isso é juízo de Deus. Deus está dizendo algo para as pessoas e as pessoas muitas vezes não prestam atenção. Quando eu era criança, meu pai era bem severo em sua disciplina, muito severo mesmo. Ele não era cristão, mas ele me disciplinava sério. E quando ele me disciplinava, eu, claro, não gostava. Eu não acreditava no que ele dizia, que era para o meu bem. Bom, também dizia, isso dói mais em mim do que em você. E eu também não acreditava nisso. Até me lembro de pensar certa vez, meu pai ou minha mãe não me amam porque eles me disciplinam. Eles haviam vivido mais do que eu, sabiam que era bom para mim, embora eu não enxergasse isso na época. Isto é o que Deus está dizendo ao seu povo Israel em Amós 4. Todos esses juízos vieram de mim, mas vocês não prestaram atenção em mim, não se voltaram para mim, não me escutaram, não me obedeceram. Agora vamos ver as consequências e os efeitos no versículo 12. Portanto, é preciso lembrar que cada sermão de Amós começa e termina da mesma forma. Capítulo 3, ouvi esta palavra. Capítulo 3, versículo 11, portanto. Capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra. Capítulo 4, versículo 12, portanto. Então vamos ver o portanto neste segundo sermão de Amós. Amós ainda está traçando as linhas de causa e efeito. Deus nunca está ausente dos problemas da vida e das calamidades da vida. E se olharmos honestamente para as nossas calamidades, podemos ver a mão de Deus por trás delas. Creio, sinceramente, querido amigo, que é um grande presente de Deus Ele cuidar de você e de mim o suficiente para nos disciplinar. É difícil isso entrar em nossas cabeças, mas é verdade. Hebreus 12, 6 diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É uma boa notícia saber que Deus nos castiga, porque Ele nos ama. Mas muitas vezes nós, os cristãos, estamos ocupados com o nosso egoísmo e com a nossa própria imagem e nossa própria fama ou glória, os nossos próprios objetivos. E há momentos em que nos tornamos tão envolvidos com nós mesmos que praticamente vivemos como ateus, como se Deus não existisse. Essa era a condição de Israel quando Amós escreveu esta mensagem. Devemos interpretar o portanto, no versículo 12, como um vínculo na relação causa e efeito. Deus persistia tentando trazer Israel ao arrependimento. Israel persistia em se recusar a ouvir a Deus. Portanto, Israel deveria sofrer as consequências disso. Existe uma relação entre as calamidades da vida e o pecado dos homens. Mas, por favor, ouça, eu não estou sugerindo que nós, homens, temos o direito ou a sabedoria de atribuir todos os desastres a algum ato específico de pecado ou à desobediência, não é isso. O que eu estou dizendo é que não podemos excluir um Deus soberano das coisas que acontecem no universo. Deus disse, em Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu preciso crer na soberania de Deus. Mais uma vez, eu quero esclarecer. A palavra mal, em Isaías 45, 7, não significa um mal moral, mas uma calamidade. Deus disse, eu formo a luz e crio as trevas. Pessoalmente, eu aprecio mais a luz do que as trevas. Eu não consigo trabalhar no escuro, eu não posso ver o meu caminho no escuro, eu preciso de luz. Eu não poderia dirigir o meu carro no escuro, sem luzes. Deus disse, eu formo a luz e crio as trevas. Eu sou o criador de ambos. Deus disse, eu faço a paz e crio o mal. Toda vez que acontece um terremoto, Deus diz, eu fiz. Sempre que há uma erupção vulcânica, Deus diz, eu fiz. Quando acontece um furacão ou uma inundação, Deus diz, eu fiz, eu sou responsável, eu faço todas as coisas. Isaías 45, 7. Veja, esta é a visão bíblica sobre a soberania de Deus na história e nas experiências dos seres humanos. Amigo, é algo perigoso trazer Deus para o nosso raciocínio finito, colocar no molde do que fazemos e do que pensamos. Amós escreve
sobre catástrofes de vários tipos. Algumas pequenas, outras grandes, mas nenhuma delas são sem causa. Seca, fome, peste, terremoto, guerra. Deus estava tentando alcançar o seu povo com determinação para trazê-los de volta para ele. 5 vezes eles ouviram o seu chamado. 5 vezes eles fecharam seus ouvidos. Então vieram as palavras do versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo, o pior ainda está por vir. Os desastres e calamidades listados nos versículos de 6 a 11 são apenas um exemplo do juízo de Deus que estava por vir. A nação não se voltaria para Deus. E, amigo, existe uma aplicação aqui para você e para mim hoje. Vamos ver o restante do versículo 12. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora existem 3 pontos que podemos tirar dessa advertência. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu tenho certeza que para muitos de vocês essa é uma frase familiar. Muitos pregadores pregam esta pequena frase fora do contexto e preparam um sermão. E alguns deles são bons sermões. E eu não estou dizendo que isso está errado. Mas existem 3 princípios que eu quero apresentar sobre esta frase. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E ao fazer isso, amigo, eu quero lembrar que um dia, você e eu, ficaremos face a face diante de Deus. Os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo e os incrédulos se encontrarão com ele no juízo do grande trono branco. Repito, um dia, eu e você, nos encontraremos com o Senhor, o Filho eterno de Deus. Nós vamos estar diante de um homem, e este homem é o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos diante dele, e ele vai ser o justo juiz de nossas vidas. Pense nisso. Nós vamos enfrentá-lo à luz do que fizemos com ele e com o que ele nos ensinou. Os 3 pontos são estes. Primeiro, Israel não estava preparado para encontrar-se com Deus. Deus não teria dito, prepara-te para encontrares com o teu Deus, se Israel estivesse preparado. Este também é um desafio para a sua vida e para a minha. Estamos preparados para nos encontrarmos com Deus? Bem, talvez você diga, eu não vou encontrá-lo hoje. E como você sabe que não? Você não pode ter certeza disso? Qualquer um de nós pode estar morto antes do sol brilhar amanhã. E você já me ouviu muitas vezes dizer nesse programa, hoje estamos, amanhã nos vamos. Você pode estar aqui hoje e amanhã talvez não esteja. Talvez não haja amanhã para você. Portanto, prepara-te para encontrares com teu Deus. A primeira suposição que tiro desta advertência é que Israel não estava preparado para o encontro com Deus. E eu pergunto, você está? Você está pronto como cristão para morrer agora mesmo? Você está pronto para se encontrar com Deus hoje? Reflita. O segundo ponto é esse. A preparação é imperativa para este encontro. Você não tem escolha, você não tem alternativa. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A preparação é necessária, então por que colocá-la de lado? Por que passar a vida com boas intenções e nunca fazer o que Deus quer que façamos? Alguém disse, a estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções. Por que nós, os cristãos, andaríamos dia a dia perdendo tempo, sabendo que um dia estaremos diante de Deus para prestar contas? A preparação é imperativa, é uma obrigação. Se sua vida não está em ordem, querido amigo, coloque a sua vida em ordem agora mesmo. Não espere mais. Se você precisa cair de joelhos agora, até mesmo antes do final desse programa, e confessar os seus pecados ao Senhor e abandoná-los, não hesite, não demore. Faça isso nesse instante, amigo. Terceiro ponto, terceira lição. Que podemos aprender com este texto? Nós podemos aprender é que nunca é tarde demais para nos prepararmos. Se fosse tarde demais, Deus não teria dito, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E para aqueles que estão ouvindo o programa neste momento, eu digo, não é tarde demais para você se preparar. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quando deixamos as palavras desta declaração em seu contexto, vemos que elas certamente se relacionam com o juízo vindouro. Se ficarmos na linha que Amós segue, veremos que ele mostra um juízo sem escapatória. Quase todos os comentaristas concordam com essa interpretação. De qualquer forma, não descarto meu terceiro ponto. Nunca é tarde, nunca é tarde demais para se preparar para o encontro com Deus.
Sei que alguns irmãos podem não concordar comigo na análise desse ponto, mas, amigos, eu sinceramente creio que a moeda tem dois lados quando procuramos tudo o que está concluído nestas palavras. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Deve haver uma palavra forte de esperança no fato de Amós dizer teu Deus. Esse pronome possessivo deveria fazer Israel lembrar que o Senhor ainda era o seu Deus. A graça redentora e a misericórdia de Deus nunca se retiram daqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Estou plenamente ciente do que o Novo Testamento diz em Hebreus 10:31. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Por outro lado, eu não posso negar o direito de cada pecador arrependido a se voltar para Deus em busca de perdão e purificação. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não jogue fora esta oportunidade, amigo. Faça isso agora. Prepare-se para o encontro com teu Deus. Mas por que Israel, qualquer país ou qualquer pessoa, deveria se preparar para o encontro com Deus? Bem, por causa de quem Ele é. Ele é o Deus que criou as montanhas e os ventos, o Deus que conhece os pensamentos de cada um de nós. O Deus que transforma as trevas em dia é o Deus que devemos reconhecer como tal. Seu nome é Jeová, o Deus dos exércitos. Lemos no versículo 13, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas, e pisa aos altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Por que deveríamos nos voltar para Deus? Porque Ele é o Criador e o sustentador do universo, o Deus das estações, que faz o sol brilhar e a chuva cair, o Deus que dá vida e sustenta a nossa vida. Amigo, por que devemos nos preparar para o encontro com Deus? Por causa de quem Ele é. Ele é o eterno, autoexistente, onipotente Criador. Toda pessoa deve estar preparada para encontrá-lo, porque Ele estabeleceu que todas as pessoas um dia estarão diante dele. Amós chega a esta maravilhosa conclusão de sua mensagem. Portanto, prepara-te para te encontrares com teu Deus. O pecado nunca ficará impune. Deus disse a Adão, o dia em que tu pecares, certamente morrerás. Ezequiel 18:4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O inevitável vai acontecer porque você não obedeceu. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Mas certamente há uma alegria para o cristão que vive em obediência à vontade de Deus. Se você está vivendo em obediência a Deus hoje, então você está pronto para encontrar com Deus. Não há medo em seu coração. Você não tem medo da morte. A propósito, muitos cristãos estão olhando para isso, desejando estar com o Senhor. Não será maravilhoso quando o Senhor nos levar para o céu? Quando encontrarmos com Ele no céu? Sem dúvida, será maravilhoso. Além disso, para aqueles que estão prontos para encontrar o Senhor, como é bom viver sem estresse ou ansiedade. Nós vivemos com alegria, com esperança, confiança e paz. Bem, o dia da preparação é hoje, porque um dia você e eu iremos nos encontrar com Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Se você ainda não é salvo, aceite a Cristo Jesus como seu Salvador hoje. Não demore, amigo. Aceite a Cristo agora. Se você já é salvo e está vivendo fora da vontade de Deus, então, confesse seus pecados. Retorne à comunhão com Deus e Ele irá abençoá-lo. Eu espero que este programa tenha abençoado a sua vida, tenha falado ao seu coração. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, mas se Deus quiser, em nossa próxima lição, vamos continuar estudando Amós, capítulo 5. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.